Então, gente, boa noite mais uma vez. Estamos aqui com o pastor Luciano Paulino. Pastor Luciano é de Feira de Santana, na Bahia. Pastor, seja muito bem-vindo e que Deus te use poderosamente nesse momento. Amém. Eu quero aproveitar agora que eu já tinha planejado, dizer que, de fato, o Ivan e a Rosana, a gente se aproximou, né, amizade, por meio do projeto Reavivados por Sua Palavra. Se você não sabe, a Rosana, eles dois, na verdade, trabalham com um texto de comentário de cada capítulo da Bíblia por dia. E já tem muitos anos que eles fazem isso. Já estamos terminando mais um ciclo agora, já estamos pertinho. Estamos lendo 1 João, 1 João, né? E fiquei na dúvida agora. É isso mesmo, pastor. Capítulo 11, quando 1 João, capítulo 1. Foi hoje. Capítulo hoje, não foi? Exatamente. E eles todos os anos, eles fazem parte de um grupo de comentaristas. Então, a gente já está nesse projeto já há muito tempo. Então, recomendo a você, se você não tem um plano de leitura da Bíblia, se você não tem um plano de leitura, né? Talvez você tenha um momento de ler a Bíblia, mas se você não tem um plano de leitura, eu desafio você a fazer o Revados por Sua Palavra, que é a leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Também já participamos de um outro projeto de estudo da lição, acho que umas 3 ou 4 vezes já, que acontece às sextas-feiras, quando o convite é feito, eu aceito de bom grado, é um privilégio estar junto, conhecer mais pessoas que fazem parte do povo de Deus. Eu louvo a Deus pela oportunidade. Nessa noite, vamos dar continuidade ao estudo do livro A Revolução do Espírito. E eu já vou começar confessando o meu pecado. Eu tenho um livro e não li ainda. Eu só li o capítulo 2, que é o que vamos estudar juntos agora. E eu vou encontrar o meu, porque eu não tenho, nesse apartamento aqui, não deu para arrumar os livros, estão no armário, meio que só guardados, não estão arrumados. Então, eu vou ter que procurar o meu para começar a ler o livro, porque o livro, de fato, ele é extraordinário. Quero saudar o Farley e a Karine. Karine é ovelha aqui do nosso distrito. O Arthur, a sua mãe Lilian, a Karine. E o Farley, ele é estudante de teologia, que faz prática pastoral também no nosso distrito. É um prazer receber vocês. Sejam bem-vindos também, como os demais irmãos e irmãs aqui neste encontro. O título do capítulo para hoje é Como Nasce uma Igreja. E só o título me gerou muita curiosidade. Eu fiquei pensando no processo que nós utilizamos para fazer uma igreja começar. E, infelizmente, eu sou obrigado, obrigado a, a admitir que nós precisamos rever nossos processos de implantar, de nascer, de iniciar uma igreja. Precisamos rever urgentemente. E se você leu o capítulo, se não leu ainda, essa meia horinha aqui não é suficiente. Você precisa ler o livro, ler o capítulo, para entender qual é o plano de Deus, a vontade de Deus, para que uma igreja ela surja, ela nasça de acordo com o plano ideal do Senhor para a nossa vida e também para as pessoas que vão fazer parte desta igreja. Então, de maneira introdutória, o autor ele fala sobre quatro, é, quatro versões da grande comissão, que estão em Mateus capítulo 28, muito conhecido, né? Mateus 28, 18 a 20, ou 19 e 20. Está também em Lucas capítulo 24, do verso 45 ao 49. Está também em Marcos capítulo 16, verso 15. E também está em Atos capítulo 1. Então, o autor ele mostra que há semelhanças e também diferenças nessas versões da grande comissão, de maneira tal que elas se complementam ou se ampliam na grande comissão. Então, a gente vê Marcos e Mateus
falando de ir, de pregar o evangelho, de fazer discípulos. A gente vê Lucas e Atos, claro, né? O mesmo livro. Então, se você quer ter uma melhor compreensão do evangelho a partir da perspectiva de Lucas, o ideal é que você leia Lucas e imediatamente leia o livro de Atos. Eles estão extremamente conectados. Se você abrir a Bíblia em Lucas capítulo 24, há um verso que conecta com Atos capítulo 1. Lucas capítulo 24, perdão, Lucas capítulo 24, verso 49, ele é o verso que conecta diretamente a Atos capítulo 1. Diz assim: Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. E aí o verso 57 também diz que eles voltaram para Jerusalém, cheios de alegria. Quando você vai para Atos capítulo 1, a gente vai ler, já vamos ler com mais detalhes, né? Quando você vai para Atos capítulo 1, versículo 8, perdão, 8 não, a partir do versículo 12, né? Em diante, vai mostrar aqui que eles, de fato, né? Eles voltaram para Jerusalém. Então, os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam, e aí traz a relação. Então, esses dois versos eles estão conectados, porque é o mesmo autor e ele dá continuidade, então, à história do Evangelho sendo continuado na manifestação do poder do Espírito. Agora eu quero que a gente abra de fato a Bíblia em Atos capítulo 1, versos 4 a 8. Atos 1, versos 4 a 8. Então vamos entender aqui como é que Jesus ele fez, ou ele declarou, né, a grande comissão sob a perspectiva aqui no livro de Atos. No livro de Atos, 4 a 8. O senhor quer que alguém faça a leitura, pastor? Claro, claro, é bom para ver participação. Já já eu vou começar a interagir um pouquinho mais para que todos participem. Quem já leu o livro, ou quem está com o livro na mão, aí pode acompanhar a leitura. Eu tenho um capítulo aí, o PDF, tá bom? Alguém pode ler para mim? Atos 1, versos Voluntário ou 4. voluntária? Vou ler então. Pode ler, irmão. De 4 a 8. Isso. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, este tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Obrigado. Quem foi que leu? Eleonor. Obrigado, irmã Eleonor. Deus abençoe. Então, vimos que aqui a ênfase não está no envio, em ir. A ênfase está em permanecer, em esperar. O verso 4 também conecta com Lucas 24, 49, né? É o mesmo texto. E no final do verso 4 diz: esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Então, Cristo fala em Lucas e ele agora repete aqui em Atos também a mesma mensagem. O autor ele reforça isso. Outro ponto que eu quero destacar é que Mateus, no capítulo 3, verso 11, ele diz assim, a palavra de João Batista: Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, vemos que a ênfase de Cristo nessa comissão não é ainda de envio, está em ficar, em permanecer, em esperar o batismo do Espírito Santo para ser testemunha, para poder ser enviado mediante o poder do Espírito. Outra coisa que chama a atenção
que o autor, eu confesso a vocês, eu nunca vi essa abordagem, já preguei sobre o assunto, mas nunca vi essa abordagem. É, qual é a ênfase que nós devemos dar diante da expectativa da volta de Jesus? Qual é a ênfase que devemos dar? Quando você vai para os últimos dias da vida de Cristo, você encontra isso ali em João 13 a 17, depois já é a morte de Cristo, né? Então, as palavras de despedida de Cristo estão nos capítulos 13 de João até o capítulo 17. Você vai ver também no Sermão do Monte, ali em Mateus 24, 25, Lucas 21. Cristo está muito preocupado com o preparo da igreja para a volta de Cristo. E é triste perceber, é lamentável perceber que a maioria de nós, a grande maioria de nós, estamos iguais aos discípulos. Preocupados com o quê? Me ajudem. Preocupados com o quê? O dia do retorno de Jesus. Com o dia do retorno, com o evento, com mais um detalhezinho também. Com mais um detalhezinho. Hum? Só mais A um. O dia data. do evento, a data, ok? Com os sinais, não é verdade? Com eventos. Então, eu quero parar um pouquinho aqui para falar uma coisa. Primeiro, se você quer estudar sobre profecia, sobre a volta de Jesus, não estude sobre eventos. Não dedique tempo aos eventos. Baseado em Mateus 24, Lucas 21, baseado em João 13 a 17, se preocupe com a sua condição para a volta de Jesus. Como você está se preparando? Você está preparado? Você está pronto para ver Jesus voltar? Quando você olha para Mateus 24, 25, tem ali 3 parábolas. Jesus fala de preparo. Uma delas é a das virgens. Preparo. E uma ênfase na parábola das virgens é o preparo com azeite. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Então, quando você olha para Mateus 24, especialmente, Cristo fala de vários eventos. Vários eventos. Mas ele diz que guerra, rumor de guerra, ele fala de terremoto, ele fala de fome, mas ele nunca diz que é o fim. Ele diz que isso é o início das dores, isso vai acontecer, que não é para se preocupar, não é para ficar com foco nisso, porque tudo isso é normal, vai acontecer, tá dentro do plano para acontecer. Eu quero chamar sua atenção para outro detalhe. Quer estudar sobre profecia? Estude a Bíblia e o Espírito de profecia. Para de ficar em vídeo de YouTube, de Instagram. Para com isso, pelo amor de Deus. Esse povo que fica em vídeo de YouTube, de Instagram, esse povo só fala de evento. Então, a ênfase deles está no que está acontecendo. Não está no sinal, que é o verso 14 de Mateus 24, que é a pregação do Evangelho. Está diretamente conectado com o batismo do Espírito. Acontece em Atos 2 e vai acontecer com alto clamor. Então, o preparo do povo de Deus. Eu me preparo espiritualmente, clamando, pedindo o poder do Espírito, para que, mediante o poder do Espírito, eu possa pregar o Evangelho. Esse é o preparo. E terremoto, guerra, fome, epidemia, isso está acontecendo ao redor. Mas o povo de Deus se prepara, buscando o poder do Espírito para pregar o Evangelho, para ver Jesus voltar. Amém? Então, foca nisso, tá? E aqui tem uma história bem curiosa. História real, o autor do livro, o pastor, ele conta a história de um irmão muito zeloso, muito dedicado, muito estudioso. E ele, então, estudando a Bíblia, Espírito e Profecia, se convenceu de que Jesus voltaria por volta de 15 de maio de 2003. Veja que ele estava no foco certo, mas a mente estava longe. Inclusive, tem um pastor adventista que marcou a volta de Jesus para o ano 2027. Tem um livro dele que vai nessa linha. Muito cuidado com isso. Muito cuidado, isso é um perigo, né? É um perigo muito grande. E então, esse irmão, ele disse que se o pastor não pregasse que Jesus voltaria em 2003, nessa data, ele seria responsável, não é? pela vida dessas pessoas. E o irmão desafiou o pastor que se não acontecesse como a predição dele, ele iria comer as próprias meias. Jesus não voltou. Um dia se encontraram na igreja, o irmão se escondeu, diz o relato, e o pastor ainda ficou com vontade de perguntar qual era o gosto das meias dele, porque Jesus não havia voltado. Gente,
Não vamos focar nessas coisas. Quando Cristo fala para os discípulos sobre a sua ida e a sua vinda, ele fala sobre o batismo do Espírito Santo. E os discípulos ainda estão perturbados com tudo isso e fazem uma pergunta curiosa que a irmã Eleonor leu no texto, versículo 6. Os que estavam reunidos em Jerusalém, ou reunidos com Jesus, lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino em Israel? E Jesus disse para eles: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua própria autoridade. Então não cabe a nós focarmos nisso. Vamos focar no preparo. Preparo é buscar o poder, e aqui a gente está fazendo isso, não é? Estudando mais, conhecendo mais. O desafio lançado aí pelo grupo de estudo, o pastor Tarcísio, né, falou muito bem na semana passada sobre esse foco no estudo, na busca no poder do Espírito, para que estejamos prontos e preparados para a volta de Jesus. Então, o que deve ser enfatizado no contexto da volta de Jesus é o derramamento do Espírito, é o batismo do Espírito. O batismo do Espírito é necessário para a vinda de Cristo. Então, essa deve ser a nossa ênfase, a nossa busca pelo poder do Espírito. Muito bem, vamos agora para a sequência aqui. Eu não sei, eu não li o texto, eu estou curioso para ler Atos dos Apóstolos, o capítulo intitulado Pentecostes. Alguém leu? Poderia, talvez, falar um pouquinho da sua impressão desse capítulo? Alguém leu? É uma sugestão da leitura? Eu não sei, eu não li, confesso. Eu não li. Pastor, eu confesso que eu vi, eu disse depois eu vou ler e acabei que eu esqueci e o senhor me lembrou agora. Eu estou no foco disso aqui. Eu não posso passar batido sem a leitura, porque vai fazer parte desse entendimento, dessa compreensão maior do que o autor quer fazer a gente chegar. Me ajuda então aí. Eu não sei se você tem um livro ou tem um capítulo em PDF, mas me ajude aí. É, quais são? É uma pergunta que está lá no final. Lá no final, uma das perguntas. Deixa eu só encontrar aqui. Deixa eu só encontrar aqui. Pronto. 12 ações que os discípulos se concentraram enquanto aguardavam o Espírito Santo. 12 ações. Está aí no livro, mas eu quero ouvir agora vocês aí participando. 12 ações. Está no relato do capítulo O Pentecostes, do livro Atos dos Apóstolos. Quem me ajuda aí? 12 atitudes deles para esse preparo, para a busca e o poder do Espírito Santo. Vamos lá? Perseveravam no poder, no partir do pão e na oração. Tudo bem. O que mais? Humilhação do coração, arrependimento, confissão da incredulidade. Sim, o que mais? Se você tem um livro aí, tem algumas palavras que estão em colchetes, e Isso. mais abaixo tem uma relaçãozinha de tudo isso aqui. O autor ele pegou o texto e destacou 12 atitudes, 12 passos. O senhor Então, quer que eu alguém leia, pode, pastor? alguém pode ler, por favor? Por favor. Eles se reuniram para esperar o cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento, confessaram sua incredulidade, lembraram-se das palavras de Jesus acerca de seu sacrifício, repetiram uns aos outros as verdades das quais se lembravam, meditaram sobre a vida santa de Cristo, decidiram testemunhar de Jesus perante o mundo, oraram com fervor intenso para levar pecadores a Cristo, puseram de parte suas diferenças e se uniram em profunda comunhão cristã, louvaram a Jesus com cânticos pelo perdão dos pecados, contemplaram, absortos em admiração, o amor de Deus, apossaram-se do dom que lhes era oferecido. Obrigado, irmão Rosana. Quando você lê isso ou ouve isso, o que é que você pensa? Me ajude aí. Eu pensei em algo aqui, eu quero compartilhar com vocês. O que é que você pensa? Nisso que você vê que os discípulos viveram, praticaram, experimentaram para receber o Espírito Santo. O que é que você pensa? O que é que isso leva você a... Pensamos, pensamos que essa é a necessidade mais urgente nossa hoje, da nossa igreja.
Fazer tudo isso que está escrito aí, essa relação. E nós não fazemos, por isso que nós não temos o poder, não recebemos o Espírito, não recebemos a chuva serôdia, porque ainda não colocamos de parte nossas divergências, não humilhamos o coração, não oramos o suficiente, não nos dispusemos a trabalhar verdadeiramente para o Senhor, ao invés de ficar fazendo a nossa própria vontade egoísta. Obrigado. Eu não consegui identificar quem falou, me perdoe. É Ivone. Sou Ivone. Mãe Ivone, obrigado. O que mais? O que você pensa quando você vê isso aqui? A atitude deles. Se reuniram para esperar, humilhar o coração, confessar a incredulidade, se lembraram das palavras de Cristo, repetiram essas verdades, meditaram na vida de Jesus, foram testemunhar, puseram as diferenças de lado, louvaram Jesus, contemplaram o amor de Deus, se apossaram do dom. O que você pensa nisso aí? Eu penso, pastor, em obediência e entrega, porque muitas vezes a gente quer agir por conta própria, ou, pelas próprias tradições, né, do que a gente está acostumado dentro da igreja. Quando, quando eu realmente encontrei a Cristo como meu Senhor e Salvador, eu já tinha 15 anos de adventista. Então, não é o fato de você estar dentro da igreja, mas é o fato de você aprender a ouvir a voz de Deus, é conhecê-lo. Quando você conhece a Jesus, então esse passo a passo aqui vai acontecendo na sua vida porque você está permitindo. Então, é muito lindo quando a gente vai vendo assim que é um passo a passo dado pelo Espírito Santo, pelo próprio Espírito, até que eles estejam prontos, preparados para receber o poder do Espírito, né? O refrigério. E é justamente o que a gente precisa buscar hoje. Esse passo a passo, permitir que Deus atue dessa forma na nossa vida, dar essa permissão ao Senhor, ao Espírito, para que quando chegar o tempo, nós estejamos prontos, né, como vasos realmente, né, com a boca aberta para cima, para sermos preenchidos pelo Espírito Santo. Então, é esvaziar o nosso eu. Esse passo a passo aqui eu vejo que Deus ele foi esvaziando, né, o eu dos discípulos para que eles estivessem prontos para receber o Espírito Santo, a plenitude. Maravilha. Gente, o tempo está bem escassozinho agora, né? Pastor, Teria, pode prosseguir até 8h40, 8h45. Tudo bem, pessoal? teria 10 minutos, mas eu vou tentar aqui avançar. Vejam, juntar a fala da irmã Ivone com a da irmã Rosana, né? Eu vejo uma igreja que está muito distante dessa realidade e vejo de fato a necessidade dessa atitude. Já ouviram falar no esforço para a salvação, né? Já ouviram falar nisso? Tem que se esforçar para se salvar. É mentira e é verdade. Tá bom? Por que que é mentira? Não é esforço para obedecer. Porque, de fato, obedecer e obedecer e praticar a vida cristã, ela é contrária à natureza carnal. Então, por mais que a gente se esforce, a gente ainda vai se bater com a nossa desobediência, né, o nosso pecado, nossos fracassos. Então, aí, o que é verdade? A verdade é que o maior esforço, o verdadeiro esforço que você e eu temos que fazer é submeter à vontade. E é fácil submeter à vontade? É fácil? É só você olhar, é só você perceber a sua atitude como filho e a atitude do seu filho com você que é pai. Você está vendo o caminho que o filho está caindo, está indo, aí você chama a atenção, conversa, mas ele insiste em fazer a vontade dele, não submete à vontade dele para que ele seja bem-sucedido, ele fracassa, e aí a coisa errada vem, o ruim acontece, o pior acontece, tudo isso. Então é a mesma coisa. Mesma coisa. Deus nos deu filhos para que a gente possa entender a nossa relação com Ele. Esse é um dos pontos mais importantes da paternidade e da maternidade. É entender a relação de Deus para comigo, a minha para com Deus. Por isso, Deus nos dá esse privilégio de termos filhos. E aí, então, submeter à vontade é um grande desafio. É um esforço extraordinário, sobre-humano. Dizer, não, eu não vou fazer, eu quero fazer, eu gosto, mas eu não vou fazer. Isso é sacrificar o corpo eu. Então, os discípulos, eles demoraram a chegar nesse ponto, até aqui. Só depois disso.
E aí o autor vai mostrar algo que é importante. E eu lendo aqui, pensando, vejam, os discípulos tinham tanta saudade de Jesus, tanta vontade de reencontrá-lo, tanto desejo de vê-lo. O autor diz que eles não concentram esse momento dos 50 dias, eles não concentram esse momento no Espírito Santo, eles concentram na pessoa de Jesus. Isso é fabuloso. Por isso que Ellen White diz que a gente deve passar pelo menos 1 hora diária meditando em Jesus Cristo. Quando você medita em Jesus, você sente vontade de Jesus, desejo por Jesus, saudade de Jesus. Isso impacta a sua vida de uma maneira tal que o Espírito Santo começa a fazer uma obra para que a gente seja transformado à semelhança de Cristo. E aí se cumpre o que Jesus diz assim: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Ser perfeito não é deixar de ser, não é deixar de ser desobediente. Nós somos pecadores desobedientes. Ser perfeito é ser como Jesus. É, é, é pelo poder do Espírito. O autor vai falar isso aqui. Eu já estou começando a dar um resumo mais geral do texto. O autor vai abordar esse aspecto, porque o Espírito Santo vai fazer uma obra transformadora em nossa vida para moldar o nosso caráter à semelhança do caráter de Cristo. Aí alcançaremos a verdadeira perfeição. Quando no caráter fomos como Jesus, nós não vamos obedecer como Jesus obedeceu. Porque se chegarmos à obediência como Jesus obedeceu, o que ele fez se torna nulo. Tá? Então, é amar como Jesus amou, ama. É ser misericordioso como Jesus é misericordioso. É ser bondoso. É ser leal, é ser fiel. É fazer a obra do Senhor com tamanha dedicação como Jesus se dedicou. Isso é ter o caráter de Cristo em nossa vida, entre outros aspectos. Eu não tenho um tempo para se demorar, para me demorar aqui nesse aspecto, mas lembrem sempre que ser perfeito como Jesus é ter o caráter de Cristo. E quem vai implantar o caráter de Cristo em nós é o Espírito Santo. É a obra transformadora do Espírito Santo em nossa vida. Vai nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. O batismo do Espírito Santo tem esse papel de nos moldar à semelhança de Cristo e nos capacitar para a pregação do Evangelho. Então, o autor agora ele vai destacar algo que é fundamental para que a igreja receba o poder do Espírito Santo, que é a união. A união. E a união ou unidade. Quando você vai para João capítulo 17, aqui está a ênfase de Jesus está na unidade, com dois objetivos muito claros, Eu quero que alguém, por favor, leia João 17, versículo 21, e outra pessoa vai ler o verso 23. João 17, verso 21 e outro verso 23. Por favor. Posso ler? Claro, fique à vontade. João 21, ou seja, João 17 17, e 21, né? 21. Isso. A fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ok, irmã, guarda aí o seu texto e quando eu perguntar, a irmã vai me trazer uma resposta. Quem é a próxima aí para ler? Eu quero ler. Por favor. Verso 23. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Maravilha. Então, vemos aí que o texto, os dois versos falam sobre unidade, Jesus em Deus, Deus em Jesus, nós em Jesus, todos unidos com o mesmo, né, no mesmo corpo. Mas tem dois objetivos aí. No verso 21, qual é o objetivo aí? O para quê, ele denota isso, né? O objetivo. Para quê? No verso 21 e verso 23. As irmãs que leram, dá para responder aí. Por que que Jesus quer que a gente seja um com ele? Para quê? Para que o mundo creia que o Senhor enviou o Senhor Jesus. Muito bem. E no verso 23 é para quê? Para que Para sejamos que eles aperfeiçoados. tenham unidade. Para que Unidade, tenham uma unidade. sejam um, seja aperfeiçoado na unidade. Para quê? Para que o mundo Saiba que Deus enviou o saiba, Senhor Jesus. para que o mundo conheça que ele foi enviado e que ele amou o mundo. Então, gente, o objetivo do Espírito Santo é unir a igreja. Unir a igreja para que o mundo saiba que Jesus foi enviado por Deus, para que o mundo conheça Jesus enviado por Deus. É mediante o poder do Espírito que a igreja vai se levantar para pregar.
mas precisamos da unidade. Unidade é o maior desafio da igreja hoje. Difícil. Unidade é o maior desafio da igreja hoje. E Paulo fala sobre unidade no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. E eu fico lendo esses textos e pensando, eu fico pensando na minha igreja, pensando na minha comissão de igreja, fico pensando na minha liderança de igreja, fica aquele incômodo no coração. Filipenses 2, eu vou ler para a gente avançar. Veja, verso 1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completa a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E Paulo vai concluir entre os versos 5 a 8 que devemos ser como? Como quem? Jesus. Jesus foi assim. Então, esse é o grande desafio de Deus para essa igreja. Esse é o grande desafio de Deus para essa igreja. Quebrantar o seu coração, levar você a um quebrantamento pleno, completo, para haver humildade, não haver prepotência, arrogância, superioridade. E eu vou dizer uma frase para vocês. Eu acho que essa frase eu que cunhei, não lembro de alguém ter falado. Entre nós não há maior nem menor. Entre nós não há grande nem pequeno. Entre nós não há melhor nem pior. Todos nós somos pequenos, piores e ruins. Bom, grande, maior e melhor entre nós é Deus. Quando entendemos isso, aí a gente entende o seguinte, que eu não sou bom o suficiente, não sou maior do que o meu irmão, do que minha irmã, porque melhor e maior e bom entre nós só é Deus. Não há outro melhor entre nós. Não há ninguém melhor entre nós. É Deus em nós. Quando recebemos o poder do Espírito, Deus em nós, o Espírito Santo em nós, quando estamos unidos com Cristo, aí eu olho para meu irmão e percebo que ele é melhor do que eu em algum aspecto, porque Deus deu sabedoria para ele, deu discernimento, deu iluminação para ele mais do que a mim. Então é a vontade de Deus, através dele, para a igreja, para o povo de Deus. Eu recuo, abro mão da minha, para que a vontade de Deus prevaleça, manifestada na vida do meu irmão, da minha irmã. É isso que Deus espera de cada um de nós. E aí tem uma história bonita. Alguém que leu aí, poderia contar a história? Tem alguém aí que quer arriscar contar a história? Se ninguém contar, eu vou ter que contar aqui. Primeiro, eu quero dizer que a história se resume em um aspecto. A história, ela quer dizer que a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Enquanto nós não sairmos da nossa zona de conforto, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Os discípulos tiveram que mudar de rotina, mudar de vida, sair de onde eles estavam, ir para os quatro cantos da terra, sair da zona de conforto. Enquanto estivermos acomodados, nada vai acontecer. Primeiro incômodo é a realidade que estamos vivendo. É o reavivamento, né? Já são 8h43, Rosana. Eu não sei o que eu faço agora. Não sei Oi, o que eu faço. pastor. Pode concluir com a história e com... Tá bom, eu vou concluir então com a história e mais um verso bíblico da leitura para a gente terminar. Tranquilo. É, é, então a história conta de um lugar remoto, um lugar muito gelado, de uma igreja que já tinha tido 22 membros e agora tinha apenas 8. Apenas 8. Pastor, sua esposa e mais 6 irmãos que trabalhavam na indústria de petróleo, nesse lugar. Um lugar extremamente gélido, no norte da Rússia, próximo ao Círculo Ártico. E agora só tinha 8 membros. O que eles tinham, sem saber o que fazer? Então eles pensaram, temos que fazer alguma coisa. Mas eles não saíram para pregar, não saíram para evangelizar, não saíram. Primeiro, eles foram se consagrar, buscar o poder de Deus. Então, o que foi que eles fizeram? Fizeram algo louco, extremamente louco, absurdo e exagerado. Eles saíam cedinho, 6 horas da manhã, para um lugar bem gelado, e lá, só de calção, eles caminhavam, entravam no buraco de pesca, no lago congelado, submergiam no buraco, um após o outro, depois de passar um tempo ali no gelo, um lugar bem gelado, desconfortável, e a história diz que é porque eles sabiam que eles precisavam entender o seguinte: a gente tem que ir
em qualquer circunstância. Se a gente está enfrentando esse lugar bem gelado, a gente pode enfrentar qualquer outra circunstância para pregar o evangelho. Depois se ajoelhavam ao redor do buraco e oravam fervorosamente uns pelos outros, pedindo o poder do Espírito para aquecer o coração deles, para derreter o coração, aliás, né, com amor, aquecendo e derretendo o coração. E aí então eles estavam prontos para serem usados pelo poder do Espírito Santo. E com essa prática, então, em um ano, eles levaram 80 pessoas ao batismo. 80 pessoas ao batismo. Uma igreja com 8 membros saiu de 8 para 80 a 80 pessoas. E aqui o autor diz que no lugar onde há mais garrafas de vodka do que gente, eles conseguiram levar muitas outras pessoas. Depois, a igreja plantou pelo menos mais 6 outras congregações, que eles buscaram poder, unidade, se uniram, buscaram o poder do alto, quebrantamento do coração, sabe? Precisamos mudar de atitude, de comportamento. Precisamos buscar o poder de Deus. O capítulo fala sobre muito mais coisa, vai falar sobre a natureza de Deus, que é de unidade, né? Deus não é uma pessoa só, é uma unidade em 3 pessoas, e é por isso que ele nos criou com o desejo de termos pessoas perto de nós, porque ele nos criou a sua imagem e semelhança, não nos criou sozinhos, solitários. Então, como Deus é, nós também temos que ser, buscar pessoas para trazê-las para Jesus. Eu queria fechar com João capítulo 13. João capítulo 13, eu vou fechar a nossa reflexão. João capítulo 13. Só quero ler 2 versos desse capítulo. João capítulo 13. Deixa eu só encontrar aqui. É o 13, 34 e 35? Isso. Primeiro, não, então são 3. Primeiro o verso 1, depois o 34 e 35. Obrigado, Rosa. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, ele amou os seus até quando? Até o fim. É o fim. Esse Até texto o é lindo, fim. né? Esse texto é lindo. Ele sabia que era o momento, então ele amou os seus. E amou até o fim. O amor de Deus por nós, ele é infinito, ele é para sempre, ele é eterno. Deus nos ama eternamente, completamente. Aí nos versículos 34 e 35, ele deu um novo mandamento para nós. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Esses homens que reuniram no cenáculo para receber o poder do Espírito, eles se odiavam, eles se disputavam, eles eram prepotentes, arrogantes, violentos, brutos, mas foram esses que Deus usou para batizar com o Espírito Santo para pregar o Evangelho, para que a igreja do Senhor começasse aqui na terra. Eu não sei quem é você, não sei qual a sua natureza, eu não sei como você é de verdade, mas Deus te conhece. E Ele quer te usar da maneira que você é, Ele quer te transformar para que você seja usado poderosamente. E se há alguma divergência, se há alguma controvérsia, se há falta de amor em nós, o Espírito Santo vai nos completar de tal maneira, vamos nos amar verdadeiramente. E as pessoas vão ver essa transformação e de fato, elas aceitarão fazer parte do povo de Deus para serem amadas e receber o amor de Deus em suas vidas e compartilharem esse amor na vida das pessoas também ao seu redor. Que Deus os abençoe muito. Amém. Amém. Eu Amém. passei o tempo, desculpa. O pastor Tarcísio que fala demais, eu acho que eu falo mais do que ele. Tranquilo, Podia ficar pastor. mais uns 10 minutos. Foi uma bênção. E assim, quando a gente vê essa história, numa história como essa, lá no Ártico, a gente percebe que Deus muitas vezes tem formas de trabalhar tão espetaculares, tão diferentes. Eu lembrei do pastor Pavel Goya, não sei quantos conhecem, ele dá conferência geral, né, da parte de oração, e ele diz isso, ele disse, se o Senhor falar com você e pedir alguma coisa, você acha que é a voz de Deus, é algo muito normal, desconfie. Agora, se for algo assim, muito surreal, muito fora da realidade, geralmente é o Senhor que está pedindo. Só olhar para Irmã Deus, Rosana, Deus falando, é só olhar para Jesus, as palavras de Jesus, Jesus, não chores. Jesus, sabe quando ele chega para Maria e Marta, quando ele chega para a viúva de Naim.
Então, são coisas assim, quando ele manda o jovem rico vender tudo que tem, então você chega para os pescadores, não, larga tudo e me segue, então tem que ser assim, sabe? Algo bem fora do comum para ter certeza, entendeu? Se Irmã alguém quer Rosana, eu Algo tenho ouvido inusitado. também o pastor Goya. Nossa, é muito maravilhoso o trabalho, né? A pregação dele. isso, uma bênção, pastor Pável. Pastor Luciano, muito obrigada. Foi uma bênção. Que o Espírito Santo continue lhe usando onde o Senhor estiver, no Amém. seu distrito, Amém. viu? E abençoando ricamente a sua vida e a sua família. Ora conosco, pastor. Claro, claro, vamos orar juntos nesse momento. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por esse livro maravilhoso que tem uma mensagem poderosa e necessária para, para a igreja do Senhor aqui na Terra. Obrigado pela oportunidade de estudarmos juntos e aprendermos mais da obra que o Senhor deseja realizar em nossa vida. Pai, por favor, perdoa a nossa negligência, perdoa a nossa má compreensão ou mau entendimento do que é a busca do que é o poder do Espírito Santo. É mais do que a gente imagina, é mais do que a gente entende. Eu peço que o Senhor ilumine a nossa mente, para que possamos, de fato, entender o desejo do Senhor para nós, a obra do Senhor para a nossa vida. E cumpramos os requisitos, os propósitos, cumpramos as condições necessárias para que sejamos capacitados, para que sejamos cheios e batizados com a plenitude do Espírito Santo. E tenhamos verdadeiramente a igreja do Senhor aqui nessa terra se preparando para a volta de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Que, que a irmã White apresentou como passos para o recebimento do Espírito Santo na vida dos apóstolos, seja também seguido por nós, estudado, entendido, internalizado e praticado pelo teu povo, para que a promessa que se cumpriu parcialmente com eles seja, seja, seja cumprida completamente, totalmente na vida da igreja nos últimos dias da história deste mundo. Nos dê uma boa noite, a bênção do Senhor sobre nós. Que esse grupo se fortaleça cada vez mais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.